eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mentes Divergentes. Hoje a gente vai conversar sobre isolamento social, que é geralmente o que muitos autistas buscam para se autorregular, ou para se organizar, ou por falta de ferramentas sociais. O que mais, Iso? Por quê? Porque a gente não gosta de gente. Gente é uma coisa muito chata. É gente querendo pegar na gente, é gente falando alto, aquela bateção de prato na hora da refeição. Enfim, eu tenho um certo problema com o ser humano, né? Mas, de um modo geral, apesar da brincadeira, né? Eu penso um pouco assim, não posso negar, entendeu? Se você falar... Vamos lá num lugar muito cheio de gente, vamos num baile de carnaval. Você fala o quê? Você tá querendo me maltratar? Você tá achando que tá me convidando, né? Então, assim, o autista, por vários motivos, a gente acaba se isolando, né? A gente acaba se reservando, vou falar assim, né? E isso acaba gerando um isolamento social, né? Por exemplo, segurança. Amigo meu, mas vamos fazer não sei o que. Eu falo, vem aqui na minha casa. Aqui é previsível. Aqui é a minha casa, aqui eu sei onde tá, onde é a minha geladeira, onde é o meu banheiro, a Coca-Cola do jeito que eu gosto, cerveja na temperatura que eu tô acostumado, a cadeira que eu sei o som mais ou menos. O som mais ou menos, eu posso, via de regra, escolher a música. Entendeu? Então, me dá segurança. Tá no meu ambiente. Isso é importante. Você falou da segurança. Por que a segurança? Segurança por causa da previsibilidade, é isso? Isso. Da necessidade da constância, daquilo que está previsto para um roteiro, é isso? Isso. É uma coisa que me angustia muito, é o inesperado. Então, às vezes as pessoas falam assim, você tem... Outro dia um passarinho prendeu lá na claraboia e eu não conseguia pegar ele para tirar de lá. Aí me disse, você tem medo de um passarinho? Eu falei, eu não tenho medo do passarinho, mas o voo dele se debatendo, por ser uma coisa aí, eu sei que ele não me fará mal nenhum, né? Tanto que, por exemplo, se cai no chão, se não sei o que, ou se morre passarinho e tal, sempre eu que recolho e tal, eu não tenho problema. Mas o imprevisível dele ali nervoso se debatendo, eu não consigo ir com a mão e pegar, entendeu? Então, para mim, aquilo precisa ser uma coisa... previsível, tanto que uma das coisas que eu mais detesto é susto. Susto para mim é uma coisa horrorosa, né? E eu sempre me assusto, né? Aquilo, a pessoa fala, mas você não acostumo. Quantas vezes você tentar me assustar, quantas vezes você vai conseguir me assustar? Porque o imprevisível gera esse desconforto, não sei exatamente explicar. E você acha que, por exemplo, tem a ver com a questão sensorial? Você tá sempre tentando se organizar sensorialmente, então... isso já gasta uma energia grande ou uma demanda, tipo, manter essa autorregulação da parte sensorial já é uma demanda muito grande, por isso eu preciso ter um pouco de controle sobre o que vem? Será que é isso? Eu não sei honestamente dizer, Michele, aquilo, eu acho que isso é o preço que eu pago por tantos anos da minha vida sem diagnóstico. Então eu não fiz essa observação de como isso se formou. Entendeu? Talvez se eu tivesse consciência da minha condição lá atrás, eu talvez pudesse mapear esse desenvolvimento. Mas o que eu posso dizer é que eu não gosto de coisas novas. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, uma vez a gente foi viajar para um hotel que minha esposa queria. Eu fui muito nervoso, porque era uma cidade diferente que eu não conhecia, era um hotel diferente que eu não conhecia. Então, até eu chegar, até eu olhar, até eu mapear aquilo ali, até eu chegar na recepção, ver onde era a recepção, ver onde eu parava meu carro. Então, eu fiquei muito nervoso. Mas aí, a hora que eu cheguei, fiz o check-in, a pessoa me mostrou o quarto, eu guardei minhas coisas, ufa, nossa, que alegria. Tipo, parece que vira uma chave. Então, assim, gera uma angústia, uma perturbação, essa coisa do desconhecido. Tá. Por quê? Não sei dizer, só sei que é assim. E isso porque a gente está falando de você que tem boas habilidades de comunicação. Imagina uma pessoa que não tem boas habilidades de comunicação, que é somado a esse sentimento de buscar uma previsibilidade, segurança e constância, e ainda assim
ter uma dificuldade de comunicação para acessar ou corresponder ao outro. Até para explicar que eu preciso disso daí. Todas essas necessidades. E aí, eu falo, é muita coisa, eu prefiro me isolar. E o custo disso, que é muito alto. Que aí a gente falar que o custo desse isolamento, né? É lógico, por um lado, é necessário pela autorregulação, você estava comentando sobre isso, preciso me organizar, preciso desse espaço, desse tempo, mas ao mesmo tempo perde oportunidades de vivências e de relações, de desenvolver relações, não é isso? Sim, antes ainda, né? Que eu falo, nessa hora a atuação, por exemplo, a minha esposa é muito importante, porque ela entende esse processo, então ela sabe que eu quero viajar, mas tanto que chegou num determinado momento, nesse exemplo dessa viagem, ela falou, deixa que eu dirijo, porque estava me sobrecarregando. Então, eu sou uma pessoa adulta, 53 anos, eu dirijo, eu sou casado, eu trabalho, mas eu sou autista. Então, apesar de ter todas essas habilidades, eu tenho a minha condição. E para mim estava sendo muito aquela experiência daquela viagem, ao ponto de eu, naquele momento, não conseguir dirigir. E aí ela falou, deixa que eu dirijo, deixa que eu levo o carro. Porque eu falei, é coisa demais para eu lidar nesse momento. Zizu, então quer dizer que você não consegue dirigir? Não, eu conseguiria dirigir. Só que eu não estava dando conta mais de dirigir. Então ela pegou e falou, eu dirijo, eu levo. E eu cheguei lá e eu aproveitei, que aí é isso que você falou. Quer dizer, a gente tem... Eu poderia dizer, então não vamos na viagem. Já fiz muito isso na minha vida. Já abriu. Então não vou. Então não vou. Antes do diagnóstico, principalmente, que eu não compreendi esse processo. E aí depois eu ficava me ressentindo de não ter tido oportunidade. Por exemplo, na minha faculdade eu recebi uma oferta de fazer uma pós-graduação na Itália. Nossa. E eu não fui, obviamente. Você acha que um menino de sei lá quantos anos eu tinha naquela época, 22 anos, sem ter diagnóstico e nem saber da minha condição, como que eu ia enfrentar, sair de São Paulo e ir para Itália, para Roma, estudar lá em outra língua? Hoje talvez eu fosse. Talvez. Talvez. Mas porque eu ia compreender, o que eu quero dizer assim, Michele, a turbulência interna da proposta, hoje eu entendo. Compreender ajuda muito, né? Senão você vai dizer assim, sei lá, é frescura minha, ou qualquer outra coisa. Eu sou um fraco, ou sou um fracassado, sou um cara que, você largou, oportunidade. Eu sofri muitos anos na minha vida eu sofri por causa disso. Sem entender por que eu não consegui. Entendeu? Porque era assim, eu era monitor de direito romano e o professor falava que tinha um convênio do departamento de direito privado, que era onde tinha a matéria direito romano. Ele falava, quem conseguir ficar monitor do 2º ao 5º ano, ganha a bolsa, porque sobra essa bolsa. Porque quem que vai querer fazer pós-graduação de direito romano na Itália, né? Não, eu digo assim... É bem específico. Específico. E eu fui monitor, porque eu adorava direito romano. Sempre gostei de história, gostei muito. Então eu adorava aquilo lá. E apesar de adorar a matéria, eu fiz o mais difícil, que é conseguir ser monitor durante 4 anos. E aí o prêmio... o prêmio eu não quero. Desculpa, gosto, mas não quero, né? Como dizia um amigo meu, gosto, mas não quero. Então, assim, é sofrido. Por exemplo, outra causa aqui de isolamento social, dificuldade de interagir. Então, muitas vezes eu deixo de fazer a coisa por saber que eu não dou conta. Entendeu? Tipo, vai lá num evento... Vou dar um exemplo muito simples. Eu não vou nem falar de festa, essas coisas. Vou falar ir a médico. Eu já falei em outros episódios. É muito difícil para mim, é um médico novo. Entendeu? Sozinho, ligar, marcar, ir num consultório que eu nunca fui. Então, assim, essas dificuldades de interação me bloqueiam. Então, se dependesse se eu não tivesse apoio, e aí é que a gente fala dos níveis de suporte do autismo, então eu faço um monte de outras coisas, mas certas coisas da minha vida cotidiana eu não consigo fazer, eu preciso de apoio, eu preciso de um suporte, né? Então eu preciso de alguém que marque para mim, ou que me leve. Às vezes eu consigo sozinho, se eu estou numa época melhor, mas tem época que eu simplesmente não consigo. Tanto que anos e anos, eu me lembro que quando eu conheci
minha esposa, ela falou, mas vou no dentista, tal, pra fazer a limpeza, tal. Quer que eu marque pra você? Eu falei, o quê? Eu não vou no dentista. Aí ela falou, não, como não vai no dentista? Eu falei, nem sei quando foi a última vez que eu fui. Ela falou, não, a cada 6 meses tem que ir pra fazer limpeza, pra ver. Eu falei, não, adulto não tem cara. Ela, não quero saber, você vai no dentista. Tipo, óbvio que eu não iria. Você acha que eu ia ficar marcando e indo a cada 6 meses? De jeito nenhum. Hoje eu cuido dos meus dentinhos. Eu não. Quem cuida é ela, que marca, que põe na agenda, que antecipa. E aí é sempre no mesmo dentista, sempre na mesma pessoa. Já tem uma ordem de sequência de toda a atividade. De como vai fazer, papapá. Depois do meu diagnóstico, eu falei para minha dentista, eu falei, sou autista, recebi o diagnóstico, então também ela tem sabe assim, um cuidado de me explicar o que vai fazer antes de fazer. E apesar de eu ser muito, vamos dizer, funcional em outras áreas. Então, uma das coisas que leva a gente a se isolar também, além de buscar segurança, é a dificuldade de interagir. Então, eu já tiro o pé, sabe? Eu nem vou. Porque eu já sei que vai ser difícil para mim. O que pensa nessa hora, assim? Será que dá uma... Eu fico pensando sobre isso, eu tenho muita curiosidade, é claro, não deve ser uma regra, mas... Será que é uma... Porque assim, a comunicação, eu falando já respondo, mas é que a pergunta... A comunicação, ela é uma forma de controle. A gente controla o outro pela comunicação. Você dirige para o assunto que você quer, você esquiva, você sabe, a gente consegue controlar o outro de alguma forma pela comunicação. E quando a gente tem esse domínio nesse jogo de troca relacional, a gente tem mais segurança porque a gente vai saber que a gente vai controlar a situação. E aí, quando... Eu não sei. Você nunca teve dificuldade de comunicação, né? De domínio de comunicação? Não. E ainda assim, com essa dificuldade de imprevisibilidade do assunto ou do que vai se tratar. No diagnóstico do Asperger, né? Antigo Asperger, né? Fala que... Tanto que o próprio Asperger falava os pequenos professores, né? Os mini professores, que a gente tem uma linguagem muito erudita, muito perfeita gramaticalmente, não sei o quê. Agora, dominar a fala não quer dizer que eu domino a comunicação. Isso é que é um detalhe. Sim, isso falar, eu falo muito e bastante e até bem, né? Se eu quiser falar eruditamente, parará. Agora, eu não domino o jogo social. Exato. Que tá por trás da comunicação. Vou dar um exemplo, que eu falei até no último episódio. Chegou o cara para me cumprimentar e me deu uns tapões. O meu pensamento é, por que esse cara tá me batendo? De verdade, eu tive este pensamento. Eu até pensei, porque como ele tava sendo apresentado por um amigo comum, eu falei, será que alguém falou mal de mim? O cara já tá me conhecendo com raiva? Por quê? Não, eu tô falando que isso aconteceu de verdade, né? O diretor deu risada que eu tô explicando. É verdade sim, esse bilhete é verdadeiro. Esse bilhete é verdadeiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque apesar de eu conseguir falar corretamente, eu não entendo as dicas sociais. E como eu não tô habituado, principalmente com contato físico, e eu não tenho muito amigo homem jovem, né? E aí depois eu tive que me lembrar que os jovens se cumprimentam dessa maneira, assim, dando tapão, que é, sei lá, você pode dizer que é má, sei lá, e pá. E tipo, pra mim aquilo me assustou na hora, né? Autista, aquilo não fez o menor sentido, eu achei que eu tava apanhando. Aí você vai falar, cara... eu volto a dizer, você é adulto, 50 anos, você acha que alguém vai te bater? O cara que acabou de conhecer vai estar te batendo? Eu falo, sei lá, cara, esse mundo é louco. Sei lá, esse mundo é louco. Você entende? Então, assim, eu consigo falar, mas não consigo interpretar bem isso tudo te deixa que em estado de alerta, sempre. Isso me deixa, e me deixa inseguro, né? Porque a gente dá mancada, a gente erra, sabe? Puxa vida, mancada não pode falar. Eu falo sempre. Desculpa. Mas enfim. Sim. A gente erra, né? Assim, se engana, comete enganos. Então gera uma ansiedade, um encontro com uma pessoa que você não sabe qual é o assunto que ela vai jogar na mesa, né? Ou como ela vai conduzir, como que é... Porque eu penso assim, que cada pessoa que a gente conversa tem uma dinâmica, que é um ping-pong com um ritmo diferente, né? E aí vem uma pessoa com um ritmo diferente, você fala, como é que será que essa pessoa joga? Sei lá. É um pouco pior, né? É um pouco pior, porque, por exemplo, eu não sei o que falar.
a coisa que eu falo, assim, para mim, vamos dizer assim, o nirvana de uma conversa é estar com pessoas que eu posso falar o que eu quiser. Porque como a gente tem uma indiscrição, então veja que situação horrível, né? Eu tenho uma percepção para detalhe muito grande, né? E falo muito. Então você já pensou? Isso é receita para dar mancada, para cometer erro, para, enfim, para às vezes ser... E aí o medo de ser inadequado? Medo não, é 100% de certeza. Então eu tenho que ficar o tempo inteiro me contendo. Sim. Entendeu? O tempo inteiro freando. Por exemplo, um dia eu estava conversando com um casal, já faz um tempo, antes do meu diagnóstico. E o cara tinha uma formação universitária boa, mas não tinha emprego, não sei o quê. E aí, na hora, eu comecei a falar sobre não entender como que alguém que faz uma boa faculdade, depois não... Sabe, tipo, vai atrás... Porque na minha cabeça... E eu não percebi quanto que eu estava sendo ofensivo com aquela pessoa, mas eu estava simplesmente raciocinando sobre aquela... Indignado. Tipo, pensando, né? Falei, pô, mas como que o cara faz, né? Uma faculdade difícil e depois não consegue? Tipo, na minha cabeça aquilo tava muito esquisito. Não tava criando uma Só lógica. que não ficou dentro da minha cabeça, né? Pensou em voz alta. Eu falei. E aí, puxa vida, depois quando minha esposa chamou minha atenção, obviamente, chamou assim... trouxe o assunto e falou, nossa, você viu as coisas? Aí eu, putz, aí eu fico anos com aquela vergonha. Sei. Entendeu? De, ai, cacilda, porque eu gosto da pessoa, não tinha nada a ver com ele. Mas no jogo social fui horrível, entendeu? Então... Eu já fiz dessas também, mas eu imagino que isso acontecendo muitas vezes gera ansiedade. Sempre, Michele. Estado de alerta constante. Sabe, é aquilo. O diagnóstico, né? Ele tem coisas boas, tem coisas não é só bom o diagnóstico, mas eu digo, mas traz à tona esse tipo de coisa. De eu ter, como eu já falei em outros episódios, de virar e falar, filha, vai ter um evento lá que eu vou com a minha filha, como que você quer que eu me comporte, né? Posso falar, não posso falar, posso brincar, não posso brincar. Então, uma vez teve um evento na empresa de uma das minhas filhas. Eles iam fotografar lá o lançamento de um produto, precisava de criança, ela convidou a irmã caçula para ir, óbvio, né? E aí eu ia levar, né? E eu pensava, eu tô indo no local de trabalho da minha filha. E se eu falar uma coisa errada? Então, ela mostrou pra mim a sala dela e ela falou, pai, aqui é a minha mesa. Eu falei, posso sentar aqui? Michele, eu fiquei ali sentadinho, quietinho. Eu achei um lugar seguro. Aí eu peguei um suco e ela, pai, porque eu vou ali. Eu falei, não, filha, pode deixar, posso ficar aqui? Posso ficar aqui? Não, pai, pode ficar. Aí eu fiquei ali sentadinho, porque o meu medo era tanto porque era o ambiente de trabalho dela. E se eu falasse alguma coisa? E se a chefe... Tipo, entendeu? Então eu fiquei isolamento social por dificuldade de... Sabe? Eu não sabia. Eu falei, o meu medo... Sabe aquela sensação? Durante muito tempo, teve até uma vez uma terapeuta... Eu falava, eu tenho a impressão de que tem uma bomba prestes a explodir. Mas não tem bomba nenhuma. Mas a sensação... E daí você se isola. Entendeu? Hoje eu sei, naquela época eu não sabia do meu diagnóstico, hoje eu sei do meu diagnóstico, eu sei das coisas, então eu lido com isso muito melhor. A esquiva para evitar o sofrimento, essa ansiedade que consome, então. Que dá esse medo de E aí com isso você vai perdendo oportunidades de socializar, de aprender com outras pessoas, de aprender novas conversas, assim, outras dinâmicas de conversa, não um assunto, mas a dinâmica de conversa. Porque tem gente que é assim, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa, até de geralmente culturas diferentes, e ela tem um ritmo muito diferente, né? Às vezes ela faz uma pausa mais longa, você acha que ela parou de falar, mas na verdade ela só tá pensando, não é? E esse trejeito todo, a gente aprende vivendo. Eu... Passando o avião aqui, fazendo propaganda. Meu Deus, esse avião. Não sei se o microfone vai pegar, mas enfim. Outra coisa nessa questão que você falou do ritmo, né? Por exemplo, se eu tô gostando de uma coisa ou de um assunto, eu vou ali. Então, ir embora para mim, eu já passei por apertos muito grandes. Na verdade, eu não passei por aperto, porque para mim tava ótimo, mas eu deixei a pessoa numa situação desconfortável. Sabe aquela coisa do chato que não vai embora? Mas pra mim, e eu não percebi a dica social de que, tipo, olha, este evento aqui acabou. Tá na hora de você ir embora, cara.
Mas na minha cabeça, a pessoa tá sendo educada comigo. Tá prazeroso, tá bom. Eu tava lá, tipo, fiquei lá. Era um negócio comercial, sabe? Eu tinha ido pra resolver um negócio, só que o cara começou a bater papo, oferecer um café, e eu fiquei à tarde lá. Hoje eu me lembro, não, é sério, hoje eu me lembro, eu sinto muita vergonha, porque eu agora, retrospectivamente, eu lembro que as pessoas, sabe assim, tipo, não temos mais o que fazer com esse cara, e eu não percebia isso, porque a gente, autista, não percebe. Então, assim, aí você fala, não quero ir, não quero fazer, não quero porque eu não quero sofrer de novo. Não quero passar vergonha, não quero... E essa memória muito registrada desse sentimento de dizer, nossa, fui julgado, fui compreendido. Eu incomodei mesmo, chateei, enfim. Nem é por mim, é também pelos outros, né? Sim. Outra coisa é o cansaço da hipersensibilidade. Então, sabe, a gente tende a se isolar porque o mundo, né, assim, ele é sensorialmente muito agressivo para nós autistas. Imprevisível sensorialmente também, né? Aqui passa algum carro alto. Imprevisível e agressivo, né? Então, um dia de sol forte que nem hoje, ou com barulho. Então, tipo, eu vou... por exemplo, eu ia trabalhar, eu trabalho em outra cidade e a direção que eu vou é sempre contrário ao movimento do sol, ou seja, eu tô sempre com o sol nos meus olhos. Então imagina, eu chegava em casa num nível de estresse, né, de guiar com aquele sol e tarará, e não percebia isso antes do diagnóstico. Aí depois do diagnóstico eu falei, mas também... Claro que eu precisava de um tempo de restauração, porque o nível de exigência de estar dirigindo, barulho, trânsito, buzina, barulho de caminhão e o sol brilhando no meu olho, apesar de eu usar óculos escuros, né? Ainda assim, quando o sol está direto, nem óculos escuros segura. Entendeu? Então, assim, a gente também às vezes precisa, eu precisava de um tempo quieto, pelo menos uma meia hora em total silêncio, quieto, parado, para recuperar um pouco de energia para jantar, para dar sequência na vida, entendeu? Isso é compor, né? E aí, nessa eu imagino que essa é tanto motivo justificável, né, para essa esquiva social, que ao mesmo tempo você sente no dever de, por exemplo, de corresponder à expectativa das pessoas que gostam de você, que querem a sua presença constantemente, né? Tem te exigindo, eu não vou nem chamar mais ele porque ele não vem. E aí isso você fica sempre ali na berlinda, né? Vou ter que convidar o autista da sala para o aniversário. Não é assim que as pessoas ficam? Algumas sim. Não, mas eu digo, então eu falo do ponto de vista do autista, né? Quer dizer, a gente é excêntrico, a gente tem um comportamento peculiar. Né? Você acha que eles têm uma sensação de perceber que está sendo, por exemplo, em algum momento tolerado, em vez de ser admirado? Não é assim, eu não vou falar eles porque eu sou autista, né? Então eu vou falar nós, né? Então eu digo assim, sim, eu tenho plena consciência de algumas tipo, eu não tenho quase STEAM, né? Como eu falo, reprimo muito, mas alguma vez que alguma coisa... outro dia... Ai, meu Deus do céu. Eu tava saindo do clube que eu frequento e o estacionamento é meio uma ladeira. E eu comecei a descer, meio correndo assim, e aí quando eu pulava, quando você tá descendo uma ladeira e você pula, você dá um pulo maior. E aquilo me deu uma sensação muito gostosa de descer dando uns pulos. Entendeu? E minha filha, para pai. Eu falei, gente, mas é muito legal fazer isso. É muito bom. Então eu falo, aí eu penso assim, nossa, quantos homens de 53 anos descem saltitando uma ladeira? Não sei, eu faço. Então assim, no olhar da minha filha, é claro que tem o viés da puberdade, né? Mas eu digo, mas o que eu quero dizer assim, a gente faz essas coisas, tipo, tá legal fazer isso, a gente faz. Entendeu? Então isso, mas eu sei ao mesmo tempo que para as pessoas é meio, sabe assim... Tipo, às vezes eu dou umas risadas altas, eu me distraio, sabe? Sai aquela risada desproporcional, meio alta demais, ou eu falo, começo a me empolgar e vou, o volume vai lá em cima. Isso daí eu me identifico. Não. Às vezes estar sentado numa mesa e perceber gente de outra mesa reparando no que eu tô falando. Aí eu falo, nossa, tá na hora de baixar o volume. Né? Assim,
Digo, mas então assim, a gente é meio diferente, vamos dizer. Ao mesmo tempo que eu também tenho, a gente não é que a gente não é tão borboleta que não percebe nada, você percebe. Você percebe que o outro olhou de um jeito meio esquisito, entendeu? Eu tinha antes do diagnóstico essa sensação de chegar num lugar, as pessoas estão olhando e ficar naquela, tá olhando pra mim, não tá. E, porque eu não tinha noção de que o meu comportamento era meio extravagante. Por exemplo, adolescente, na mocidade, assim, não adolescente, já um pouco mais velho, jovem adulto, vamos falar assim, de, por exemplo, estar em barzinho e ver uma menina, uma mesa lá com 2, 3 meninas e tal, e simplesmente levantar e ir lá bater papo. Entendeu? Não era coragem, era autismo. E às vezes, não, eu digo, porque às vezes meus amigos, poxa, Porto, você quer, vai lá. Eu falo, não, a menina, achei a menina legal, fui falar com ela. Entendeu? E não perceber talvez até a inconveniência disso. Como que se imagina, você tá lá, eu hoje em dia, né? Então, mais assim, à luz de uma compreensão de que a mulher não tá à sua disposição pra você simplesmente chegar e sentar na mesa dela, coisa abusiva, entendeu? Não é uma coisa machista, enfim, não. Mas é claro que eu pedia licença, né? Não chegava assim, chegando, não encostava em ninguém, até porque eu não gosto de encostar, né? Então, assim, nunca foi meu problema essa questão. Não era assim. Mas eu digo, mas ao mesmo tempo, não tinha a menor noção. Ia lá e deu vontade, vou lá e pronto. Entendeu? Então, assim, isso daí vai gerando, né? Um olhar, um comentário, um desconvite, perceber que a festa de um é cheia, a minha festa é vazia. Então você vai construindo uma história que também te leva para o isolamento social. E aí você começa a achar que você não é interessante, ou que você não tem qualidades, não tem... Mas você deve vir um monte de fantasia com relação a isso também, não? E é o que eu falo sempre, um paradoxo assim, importante dentro do autismo. Porque, obviamente, que eu sempre quis interagir com as pessoas. Ao mesmo tempo que isso era muito sofrido. Entendeu? Vamos imaginar lá que tem, sei lá, um pratinho de qualquer guloseima, mas aquele pratinho dá choque. Então eu gosto, mas cada vez que eu vou pegar, eu tomo um choquinho. Não tá compensando. Aí você fica naquela, vou lá e aguento o choque, ou deixo de comer aquela guloseima, entendeu? Então, para nós, assim, a interação social, eu gosto de ter amigo, mas às vezes é tão chato, porque se a pessoa vai ficar muito tempo, ou se, sabe... Ou as experiências ruins que eu tive de insucesso em algum momento. Isso, de vulnerabilidade, né? E, por exemplo, um dia eu tô bem... Aí eu pego, como eu falei, imagina, um dia que eu cheguei do trabalho, que eu tomei aquele sol no olho, que não sei o que, se um amigo ligar e falar, vamos fazer tal coisa, eu falo, cara, de jeito nenhum. E a pessoa fala, mas semana passada ele tava adorando a gente ir não sei aonde, agora não quer. Você entende? Então, assim, fica um pouco difícil, né? E aí a gente acaba se isolando, ao mesmo tempo que eu gosto, como você falou, eventos familiares. Pessoa que gosta, chama. Aí você fala, eu quero ir no aniversário, mas eu falo, mas aquela barulheira, aquela criançada, não sei o quê. Eu sei que hoje em dia, depois do meu diagnóstico, na minha família, já vira piada, né? Então, tem uma irmã que gosta de vir me provocar e querer abraçar, e querer me dar beijo, e não sei o quê, né? Aí, recentemente, ela tinha um diagnóstico de TDAH, né? E aí, recentemente, ela falou, eu tô achando que eu não sabia que podia ser autismo e TDAH. E agora eu tô achando... Aí eu falei, agora você vem pro meu clube agora. E ela que mais brincava comigo, de mexer comigo, de querer vir dar beijo, sabendo que eu não gostava muito de contato físico. Mas numa coisa de boa, assim, né? Eu falei, agora vem pro meu lado o negócio. Vem entender como é que são as coisas. Enfim... Mas eu digo, então quando você tem o diagnóstico em determinados ambientes, isso é bom, mas também não quer dizer que eu aguente. Então dá um tempo lá, vamos dizer, de festa, se tá muito movimento, dá um determinado tempo, eu tenho que parar, eu tenho que abrir mão daquilo, sair daquilo lá, né? Então, para aquela pessoa que está se relacionando com o autista, nesse ponto com relação ao isolamento social, talvez eu possa levantar então aqui, baseado em tudo que você falou, em duas questões. Uma é o respeito, né? Uma é o respeito e a noção de que a pessoa tem um limite, que ela precisa ser, esse limite precisa ser respeitado, e o outro que não desistir do convite.
né, permaneça, porque uma hora vai estar disponível para ir, para estar, ou enfim, não desistir, não julgar isso como uma rejeição pessoal, né? A pessoa está me rejeitando, ela não gosta de mim, ela não quer estar comigo, enfim. E eu acho que dá pra gente até falar num outro momento sobre o quanto também é danoso esse isolamento social quando ele não é dosado. Então, acho que um próximo episódio a gente pode comentar um pouco sobre isso. Perfeito. Então fiquem conosco para os próximos episódios aqui do Mentes Divergentes. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.